O Rio de Janeiro está recebendo, neste mês, a competição da Copa das Confederações. Tão importante quanto este evento, o Rio de Janeiro também estará recebendo o segundo Congresso Brasileiro de Paleografia e Diplomática. E o melhor, Taubaté estará representada neste evento. Ao meu lado está Amanda Monteiro. Ela que é paleógrafa e teve um dos seus trabalhos aprovado neste congresso. Amanda, você está representando Taubaté no Congresso Brasileiro de Paleografia. Que trabalho é esse que seu que foi aprovado? Este trabalho ele faz parte de uma pesquisa da minha dissertação de mestrado, que é sobre os documentos dos seis cientistas de Taubaté, os testamentos cientistas, que são 37 testamentos analisados paleograficamente e feito a edição semidiplomática deles. Então, um pedaço, uma parte deste trabalho é a análise das abreviaturas, que é um dos aspectos da escrita antiga que nós encontramos nessa documentação. Essa documentação que é utilizada por vários pesquisadores, tanto da área de história, da área de letras, da área de geografia. Então, e uma das dificuldades encontradas para a leitura desses documentos, dessa escrita antiga, são as abreviaturas, que faz parte também de um estudo da paleografia, que é realmente o estudo da escrita antiga. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma análise das abreviaturas encontradas nesses testamentos, que tem vários tipos, várias classificações. E nós elencamos e fizemos a classificação de cada uma delas também. Como que é feito esse processo? A partir da leitura. Primeiro, precisa realmente reconhecer a letra, que é a manuscrita, e a partir do reconhecimento da letra, aí você vai entendendo um pouco mais o que é a palavra inteira, o que é a abreviatura, porque a abreviatura nada mais é do que a diminuição de uma palavra. São colocadas algumas letras para representar uma palavra inteira. Então, primeiro você precisa reconhecer essas letras para identificar as abreviaturas. A partir desse reconhecimento, o que é possível ser feito com esses documentos? Qual a importância de ter essa identificação? É a importância de conhecer a nossa história. Nesses documentos estão preservados, estão guardados a nossa história, tudo aquilo que foi vivido e que nós aprendemos nos livros estão nesses documentos. Se você não conseguir ler essa documentação, você não vai conseguir retirar dessa documentação a informação para fazer uma pesquisa científica, uma pesquisa cultural, da nossa cultura e da nossa identidade. Amanda, que documentos são avaliados normalmente? Aqui no Arquivo Histórico nós temos principalmente inventários, testamentos e processos cíveis. Para o meu trabalho, eu separei os testamentos do século XVII, mas nós temos desde o século XVII até o século XX. A documentação aqui no Arquivo Histórico ela é bem extensa e bem variada também. Que tipo de assunto que você avalia? O que você já encontrou que realmente não se sabia da história de Taubaté? Nos nossos testamentos, aqui são vários assuntos a respeito dos bandeirantes, dos sertanistas, das famílias que vieram para morar em Taubaté, muitas delas vieram de São Paulo, de Mogi. Então, nós vamos formando essa origem da vila de Taubaté, através das famílias que vieram de outras regiões. E também, aí existem várias documentações a respeito de escravos, encontramos várias cartas de alforria. Aqui nós encontramos uma carta também de um sertanista para sua esposa. Também nos testamentos, que faz parte também desse trabalho, nós encontramos as devoções, a forma que eles queriam ser enterrados, que é próprio do Brasil colonial. A devoção a Santa Úrsula e às 11.000 Virgens, que quase ninguém hoje em dia conhece. Então, é somente através da leitura dessa documentação que você descobre e conhece ainda mais da sociedade taubatiana e do Brasil colonial. A partir desses documentos, não é possível fazer uma leitura do que acontece hoje, espelhando-se no passado, né? Nós entendemos um pouco mais o homem, né? E seu processo histórico de adaptações e de vida. A vida do homem, ela muda porque a modernidade acontece, mas ela é praticamente um ciclo, né? Ela vai se repetindo, com a briga pelo poder, o ciúme, a raiva, isso aí nós encontramos em documentos também. O ser humano ele é assim desde que o mundo é mundo, então só muda o contexto na qual ele vive. Agora falando um pouco de você, por que esse interesse em fazer paleografia?
O interesse começou quando eu vim, o início da minha pesquisa aqui no Arquivo Histórico, que se iniciou pelos jornais, na verdade. Os jornais não têm essa dificuldade da leitura de manuscritos, né? Mas eu conhecia a documentação através da professora Lia, e aí eu me apaixonei pelo documento, pelo conteúdo dele, pela forma que ele é escrito, porque na documentação ele tem uma forma também, não é só a letra que é diferente. O formato do texto ele também é diferente, é próprio da época. Então isso me chamou muita atenção também e fui me apaixonando, é paixão, né? O que move a pesquisa, o que faz a gente permanecer nela, eu acho que é o gosto mesmo pelo aquilo que você faz. Você agora continua estudando, continua se aprimorando. Conta um pouco pra gente sobre esse trabalho mesmo de um paleógrafo. Não tem como parar mais, né? Não tem. A professora Lia que colocou a sementinha do gosto pela leitura de documentos na minha vida. E com a ajuda dela também, nós fomos aprendendo cada vez mais juntas e fui procurando saber para me informar, porque aqui no Brasil não existe muitos lugares para formação de leituras paleográficas. E aí nós conhecemos um professor lá da USP que trabalha com a área de filologia, mas na área de filologia existe também o estudo do documento manuscrito, né? E aí, através dele, eu comecei a pesquisar sobre a documentação ainda mais profundamente, a documentação de Taubaté, os testamentos de Taubaté, e agora eu faço a dissertação de mestrado lá na USP sobre os testamentos daqui da cidade. Não é um trabalho fácil, né? Os documentos eles não vêm preservados, né? Não. Existe também essa dificuldade na leitura. Além da letra manuscrita típica, né, da época, existe também a conservação do papel. O papel tem mais de 300 anos, no caso. Então, passou por vários momentos, ficou guardado, sofreu a umidade, corrosão do tempo, da própria tinta, né, que ela corrói o papel também, além dos insetos que acabaram danificando o papel. Então, muitas partes já não existem mais, que dificulta a leitura também. Então, o nosso trabalho é limpar essa documentação, tentar preservá-la da melhor forma possível, armazená-la no arquivo e, assim, depois ler a informação que ele contém. Nesse congresso no Rio de Janeiro, você vai ter a oportunidade de expor o seu trabalho e também conhecer o trabalho de outros paleógrafos. O que você espera do resultado lá? Eu espero uma grande troca de experiências, espero poder divulgar essa documentação de Taubaté, que é muito importante para a história do Brasil e que às vezes as pessoas não têm conhecimento, porque eu tenho certeza que a partir do momento que a pessoa conhece sobre a documentação daqui, ela vai se interessar. Então é o que eu espero divulgar a nossa documentação lá no Rio de Janeiro e aprender muito com eles também, porque eu sei que eles têm muito a oferecer nas suas pesquisas. Você vai para lá semana que vem, né? Dia 20, agora quinta-feira. São 2 dias que eu vou estar no Rio de Janeiro no Congresso. O segundo Congresso Brasileiro de Paleografia e Diplomática. A diplomática versa sobre o quê? A diplomática ela estuda a estrutura do documento, as partes que o documento contém, porque ela é um documento legal, um documento jurídico. Então, ele tem as suas partes já formatadas. Além disso, a diplomática estuda a veracidade do documento, se ele é um documento verdadeiro ou se ele é um documento falso. Porque, principalmente, a diplomática ela se iniciou, a história diplomática se iniciou com isso, porque havia muitas falsificações de documentos. E só entendendo a sua estrutura, a sua linguagem, que as pessoas conseguiam identificar se aquele documento era verdadeiro ou era falso. Então, a diplomática começou com isso. Hoje, a diplomática estuda, além disso, a estrutura do documento, como o documento é feito, quais são as partes que o documento compõe e a sua utilidade enquanto documento oficial e depois para a história também. Hoje, onde são as fontes? Onde que vocês vão buscar esses documentos? Nos arquivos públicos espalhados pelo Brasil, alguns são abertos, outros ainda não, mas o estudo da paleografia ela é inteiramente no documento. Aqueles que não têm acesso ao original, eles vão até aos arquivos que têm a digitalização. Hoje em dia, em Portugal, tem muitos documentos já digitalizados, a Torre do Tombo, do Arquivo Nacional de Portugal, e aqui no Brasil também, muitas documentações já estão entrando na rede, estão já disponibilizadas na internet, que são para aquelas pessoas que não têm a possibilidade de ir até um arquivo para pesquisar e para ler o documento, elas podem ler através da internet, baixar o arquivo através da internet também. Aqui em Taubaté, como que está sendo feito? As pessoas também podem vir aqui no museu procurar?
Com certeza, aqui o arquivo é aberto ao pesquisador, ele pode vir e terá acesso a qualquer documentação aqui do arquivo, está disponível para o pesquisador. Amanda, nós queremos da TV Cidade te desejar boa sorte, que seu trabalho seja bem apresentado lá no Rio de Janeiro, né, e que realmente você possa trocar essas experiências e levar um pouquinho da história de Taubaté para o Brasil, para os outros pesquisadores que lá estão participando, tá ok? Eu conversei com Amanda Monteiro, ela que é paleógrafa, estará representando Taubaté e o nosso Vale do Paraíba na próxima semana, no 2º Congresso Brasileiro de Paleografia e Diplomática, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Com imagens de Cláudia Mello, André Ferreira para a TV Cidade, a nova cara do Brasil.